Amigos, que mudança é essa? Ora, se eu estou pedindo a anulação do negócio jurídico, eu quero o quê? Eu quero ter o meu dinheiro de volta e quero devolver aquele relógio. Ó, seu sem vergonha, você que me vendeu esse relógio, ó, toma o seu relógio de volta, você me enganou, ó. Eu quero o meu dinheiro, paguei caríssimo por esse relógio. Então, direitos potestativos são aqueles que conferem ao seu titular o poder de provocar mudanças na esfera jurídica de outrem, sem que exista um dever jurídico correspondente. Esse, sem dúvida alguma, é o aspecto mais interessante dos direitos potestativos. A outra parte não tem qualquer dever jurídico. Falando de uma forma mais simples, quando surgiu para mim o direito de anular a compra e venda daquele relógio, para a outra parte não surgiu qualquer obrigação. Eu tenho o direito de anular a compra e venda. A outra parte está obrigada a fazer algo de forma espontânea? Porque a ideia de dever jurídico é exatamente essa. A pessoa está obrigada a cumprir uma determinada obrigação, um determinado dever, de uma forma espontânea. Ela está obrigada a se arrepender na compra e venda desse relógio? A resposta é obviamente negativa. Não está obrigado a nada. Por quê? Porque eu não tenho um direito subjetivo patrimonial, eu tenho apenas um direito potestativo. A outra parte, então, não está obrigada a fazer alguma coisa, não existe débito para ela, não existe dever jurídico, não existe obrigação, existe apenas o quê? Existe apenas um estado de sujeição. Olha o conceito que vocês acabaram de anotar. Direitos potestativos são aqueles que conferem ao seu titular o poder de provocar mudanças na esfera jurídica de outrem, sem que exista um dever jurídico correspondente, mas tão somente um estado de sujeição. Se eu quiser anular a venda do relógio, eu anulo. O direito é meu. A outra parte está obrigada a fazer alguma coisa espontaneamente? Resposta: nada. Agora, se eu entrar com a ação judicial exercendo esse meu direito potestativo vem de potestas, vem de poder, a outra parte faz o quê? Se submete ao meu poder. Ela será forçada, não é algo espontâneo, ela é forçada ao quê? A devolver a quantia e eu vou devolver o relógio para aquela pessoa. Exerci meu direito potestativo, a outra parte, que se encontrava nesse estado de sujeição, se sujeitou ao meu poder. Essa é a ideia de decadência. Para que seja efetivamente uma situação de decadência, essa que você se depara ao analisar uma determinada questão de direito civil, você tem que conseguir identificar essa relação. Se é prescrição, direito subjetivo patrimonial, a outra parte está obrigada a fazer alguma coisa, tem um dever jurídico, tem um débito por parte dela. Se eu estou diante de decadência, eu tenho apenas um direito potestativo. A outra parte não está obrigado a fazer nada, está apenas sujeita ao meu poder. Professor, dê outro exemplo de direito potestativo. Um exemplo que a gente sempre gosta de dar em sala de aula é com relação aos vícios redibitórios. Você lembra dos vícios redibitórios? Aqueles vícios ou defeitos ocultos existentes numa coisa que foi adquirida? Um exemplo clássico da pessoa que está comprando um automóvel de outra e depois acha que o automóvel está em perfeito estado de uso e conservação, vai dar uma volta no automóvel, e o automóvel encontra-se o quê? Encontra-se com um problema no motor, o motor estava fundido e o vendedor não falou nada para o comprador. Ora, imagine você comprando um veículo com o motor fundido. Se o vendedor, obviamente, lhe deu essa informação, no momento que você estava adquirindo, você vai lá, vai pechinchar, vai barganhar, vai verificar qual é o conserto do automóvel, fazer a retífica do motor. Agora veja, se a pessoa não lhe falou nada, você comprou desconhecendo o defeito no objeto, desconhecendo o defeito na coisa, você está diante de vício redibitório. O direito que você tem na qualidade de adquirente, seja um adquirente civil, adquirente numa relação entre duas pessoas, entre dois particulares, ou até mesmo numa relação de consumo, o adquirente civil ou o consumidor, o adquirente numa relação de consumo, eles têm o direito de reclamar pelo vício redibitório. E esse direito é o quê? Nada mais é do que um direito potestativo. Então, observe, quando nós estudamos aquelas opções existentes no artigo 445 do Código Civil, de que o adquirente pode, olha as duas opções que ele tem, pedir um abatimento proporcional no preço, ou pedir o desfazimento do negócio, a redibição da coisa, devolver o bem e pedir de volta o dinheiro dele, nós estamos diante do quê? Nós estamos diante de um direito potestativo. Então, quando você pega o seu Código Civil, está com ele aberto aí, ó,
e você localiza lá o artigo 445, o que nós temos no artigo 445 do Código Civil? Prazos. Prazos do quê? Tanto no caput, no parágrafo primeiro, nós temos prazos do quê? Todos são prazos de decadência. O direito que o adquirente tem de reclamar do vício edibitório, seja numa relação civil, seja numa relação de consumo, aplicando-se os prazos do CDC, são prazos do quê? Todos prazos de decadência. São direitos potestativos, confere ao seu titular o poder de provocar mudanças na esfera jurídica de outrem de forma unilateral. A pessoa que vendeu o automóvel, seu vizinho lá que lhe vendeu o automóvel, está obrigado a fazer alguma coisa? Resposta não. Mas durante o prazo previsto no Código, por exemplo, com relação a bens móveis, se o vício for aparente em 30 dias, se o vício for oculto, for de difícil constatação, 180 dias, esses prazos são prazos de decadência. Durante esse prazo de 30 dias ou de 180 dias, o vendedor, ele se submete ao direito do quê? Ao direito do comprador, do adquirente, de reclamar pelo vício edibitório. Ficou bem claro? Prazo para reclamar de vício edibitório, assim como o prazo de ações anulatórias, é sempre um prazo decadencial. Ok? Professor, e quais são os tipos de decadência que nós temos no Código Civil? Nossa aula não é com foco no CDC, a gente fez apenas um link, mas nossa aula é com foco no Código Civil. No Código Civil nós temos dois tipos de decadência. Isso também ocorre no CDC, tá? Nós temos a decadência legal e a decadência convencional. Vejam, decadência convencional é aquela criada, é aquela instituída, estipulada pela lei. Já a decadência convencional, o próprio nome já dá dica, é aquela que foi convencionada, é aquela que foi acordada, é aquela que é fruto do quê? Fruto de um contrato entre as partes. Existe diferença entre elas, professor? Claro que existe, e você tem que tomar cuidado com essas diferenças. Olha só que interessante, se a decadência for legal, o Código Civil determina que ela é irrenunciável. Então, olha só como a ideia é simples. Se a decadência está prevista na lei, a parte interessada não pode abrir mão desse prazo. Não existe esse direito à renúncia. Mas, se a parte não pode abrir mão, o que é que nós temos? Nós temos uma regra oposta na decadência convencional. Por que na decadência convencional a regra é oposta? Olha só que interessante. Ora, porque na decadência convencional, o próprio ordenamento jurídico permitiu que as partes, no exercício de autonomia privada, estipulassem o prazo. Ora, se a lei me confere a possibilidade de criar um prazo de decadência, por que eu não poderia abrir mão desse prazo que eu criei? Então, olha só que interessante. Decadência legal, ela é irrenunciável. Decadência convencional é renunciável. Professor, e a questão da declaração de ofício? Você vai dar a resposta de acordo com a questão da renunciabilidade. Posso fazer esse link na decadência? Na decadência você pode. Então, olha só que interessante. Decadência legal, é irrenunciável. Pare e pense, o que é mais lógico? Se a parte não pode abrir mão, o lógico é que o juiz vá lá e declare de ofício. Então, decadência legal é irrenunciável e deve ser declarada de ofício pelo juiz. Professor, e a decadência convencional? Ora, decadência convencional não é aquela que você criou? Não é aquela que você pode abrir mão? Por que o juiz vai se intrometer? Então, decadência convencional é o que é possível ser renunciada e o juiz não deve declará-la de ofício. Então, ela pode ser renunciada e o juiz está proibido de declará-la de ofício. Outro ponto interessantíssimo para efeitos de concurso, de exame de ordem, da prova que você estiver prestando aí ou simplesmente estudando a matéria, é a questão o quê? A respeito das hipóteses de impedimento, suspensão e interrupção. Quando nós falamos aqui sobre o tema prescrição, aqui na TV Justiça, a gente comentou sobre as diversas possibilidades que existem no nosso código de ser impedido o prazo de prescrição, de ser suspenso ou de ser interrompido. Vimos que as hipóteses de impedimento e de suspensão de prescrição estão lá nos artigos 197, 198 e 199 do Código Civil. Vimos que as hipóteses de interrupção estão lá no artigo 202 do Código.
Aí fica a questão.